Vilões. Antigamente, eles eram só, sabe, aquela figura que aparecia para complicar a vida do herói. Simples assim. Mas hoje em dia, hoje a coisa mudou. Muitas vezes são eles que roubam a cena, que viram as verdadeiras estrelas da história, e é para entender isso que estamos aqui. Vamos fazer uma verdadeira autópsia nesse arquétipo para descobrir por que, afinal de contas, tanta gente se pega torcendo por eles. E essa é a grande pergunta, né? O que aconteceu com a gente, com a nossa cultura, para que essas figuras que eram vistas como o puro mal, a coisa a ser derrotada, de repente se transformassem ícones? Ícones de poder, de desejo e, vamos ser sinceros, até de admiração. Então, para entender esse fascínio todo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E o mais curioso é que a chave para desvendar esse mistério todo não está exatamente no que o vilão faz hoje, mas no que a palavra vilão significava lá na sua origem. É uma história e tanto. Ok, vamos começar do começo mesmo. Nossa investigação vai direto na raiz da palavra, na etimologia. E olha, é uma jornada que mostra como uma palavra pode mudar e mudar completamente de sentido com o passar dos séculos. Pode parecer loucura, mas é isso mesmo. Vilão vem do latim vilanus, e o que isso significava? Simplesmente alguém que vivia numa vila, um trabalhador do campo. Não tinha nada a ver com maldade, com traição, nada disso. Era, na essência, só uma forma de descrever a classe social da pessoa. E aqui a gente vê essa transformação de um jeito bem claro. Lá na antiguidade, vilanos era um termo neutro. Mas aí na Idade Média, com a nobreza se firmando no poder, eles precisavam de um jeito de se diferenciar, de justificar o próprio status. E qual foi a solução? Começaram a pintar o camponês como alguém inferior, traiçoeiro, desleal. Essa mudança de percepção foi basicamente a sementinha do antagonista que a gente conhece hoje. Bom, com essa base histórica toda pronta, a cultura pop encontrou um terreno super fértil. Pegou essa figura do mal e a transformou em algo muito mais complexo e cativante. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu na prática. E aqui temos 3 exemplos que são perfeitos. Darth Vader não é só maldade pura, ele é a personificação da tragédia. Loki não é só o caos pelo caos, ele é puro conflito interno. E o Hannibal? Bom, ele não é só horror, ele tem um intelecto que fascina ao mesmo tempo que aterroriza. Eles são muito mais que obstáculos, eles têm suas próprias jornadas. Esse quadro aqui deixa a diferença bem nítida. De um lado, o herói, representando a ordem, o certo. Do outro, o vilão moderno, que atrai justamente por quebrar todas as regras. Ele desafia o sistema, ele opera naquela zona cinzenta da moralidade. Um lugar que, vamos combinar, parece muito mais com as complexidades do mundo real. É isso que o torna tão imprevisível e fascinante. Agora, vamos entrar na parte psicológica da coisa. O que tem dentro da gente que se conecta com essa figura que quebra as regras? Por que essa autonomia toda, essa liberdade, é algo tão atraente? A fórmula dessa atração é quase viciante. O vilão tem um poder e uma autonomia que nos deixam de queixo caído, porque é o oposto das incertezas do nosso dia a dia. Ele é o dono do próprio destino, ele está livre das convenções sociais. E essa fantasia de liberdade total é uma coisa que seduz profundamente. E aqui a gente chega no ponto central. O vilão se torna um símbolo poderoso da nossa fantasia de libertação. Ele representa aquela tentação de simplesmente agir sem se preocupar com as amarras da moral e com as expectativas da sociedade que todo mundo enfrenta. Mas calma lá, é preciso ter muito cuidado. Essa fascinação toda tem um lado perigoso, uma linha bem fina que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. O risco é que, ao admirar a força e a autonomia do vilão, a gente acabe, sem querer, glamourizando atitudes que são antiéticas. É super importante separar as coisas. Uma coisa é gostar de um personagem complexo, outra bem diferente é justificar as ações destrutivas dele no mundo real. O preço dessa confusão é a nossa própria integridade. Só que os vilões mais inesquecíveis não são pura maldade e pronto. A complexidade deles vem de um lugar surpreendente. Muitas vezes, eles seguem um código de honra próprio e bem rígido, por sinal. Olha só que interessante. A honra do Darth Vader, que parecia perdida, ressurge no amor pelo filho e isso o leva à redenção. Já a honra do Magneto está na lealdade absoluta à causa mutante, uma lealdade que nasceu do sofrimento dele. São códigos bem pessoais que não têm nada a ver com a moralidade comum, mas que dão uma profundidade incrível a eles. E aqui está o segredo para entender esses personagens. Essa honra não passa um pano para os crimes deles, mas os humaniza.
Ela nos mostra que, por trás daquela máscara de maldade, existem motivações complexas, convicções profundas e, às vezes, até uma capacidade para o bem. É isso que os torna personagens trágicos e não apenas maus. Então, no final das contas, o que dá pra gente aprender com o lado sombrio? A ideia aqui não é de forma alguma seguir o exemplo do vilão, mas sim olhar para ele como uma fonte de lições, lições poderosas e bem pouco convencionais. Analisar o vilão é um convite à reflexão, na verdade. É sobre pensar se é possível ter a determinação, a assertividade e a força de vontade dele para alcançar nossos objetivos, mas sem jogar a ética e a consciência pela janela. É sobre aprender com a força do arquétipo enquanto a gente rejeita a maldade dele. E, para fechar, fica essa provocação no ar. A popularidade do vilão, suas características, seus conflitos. Talvez tudo isso diga menos sobre ele e muito mais sobre a sociedade que o assiste. O que será que os nossos vilões favoritos revelam sobre os nossos próprios desejos, nossos medos e principalmente sobre aquelas regras que, bem lá no fundo, a gente secretamente adoraria quebrar? A reflexão fica aí.